Pondé, essa discussão sobre o Brasil como um país sem lei, que está permeando esse debate, ela me faz lembrar uma frase de um colega seu, um colega pré-socrático, o Heráclito, o Uhum. Heráclito, que é o pai da dialética. Ele dizia que a lei é como uma cerca, né? Quando é forte, a gente passa por cima. Quando é fraca, passamos. Aliás, quando é forte, passamos por baixo, e quando é fraca, passamos por cima. Então, não é que falte lei no Brasil. A lei existe, mas o problema é que a justiça ela não é cega, ela sofre de uma exotropia, né? Ela enxerga os objetos em duplicidade. Então, a lei é enxergada com duplicidade. Vale para um, não vale para o outro. A mesma lei é aplicada de forma diferente. Agora, o que eu me pergunto é, algumas coisas que saem nas redes sociais, e aí eu levo para um tema menos político e mais prático, o estímulo a assassinatos em escolas. Algumas coisas que saem ali, se você colocasse num outdoor, uma pessoa que postasse num outdoor uma mensagem estimulando uma criança, um adolescente, a matar colegas e professores na escola, isso seria repudiado prontamente, o outdoor ia ser apedrejado. Mas isso está lá nas redes sociais. E nós vamos deixar que isso aconteça sem nenhum tipo de legislação. A lei pode ser desrespeitada, pode ser desobservada, pode acontecer tudo. Agora, não legislar não é um problema nessa matéria? Acho que sim. A minha dúvida, Josias, o tempo inteiro, é, primeiro, vinculada a essa questão que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? E tem lei que pega contra um determinado grupo, não pega em relação a outro grupo, certo? E eu acho, mesmo indo à citação do Heráclito, que você falou, que isso é um problema, né? Por exemplo, a gente provavelmente há uma credibilidade maior no Estado dinamarquês do que no brasileiro, apesar que os dinamarqueses descem o cacete no Estado deles também. Mas há uma percepção de que ali o Estado é, de certa forma, mais funcional, ainda que não dê para comparar a Dinamarca com o Brasil, né? São dois países muito diferentes, a começar pelo tamanho, a população e tal. Então, quando você faz essa comparação prática, que eu entendo você, inclusive quando você fala do outdoor, quer dizer, isso me lembra aquela ideia que todo aluno de comunicação aprende, né? Todo professor de comunicação ensina, o meio é a mensagem, né? O meio é a mensagem. Quer dizer, nesse caso, é muito mais claro e pontual você mandar tirar um outdoor, você multar a empresa ou a pessoa que colocou o outdoor, do que quando você vai para as redes sociais, você tem que, o modo como a mídia é nas redes sociais, como ela funciona, certo? É mais difícil de você ir tirar isso daí. Agora, por outro lado, uma coisa é você querer tirar do ar um discurso a favor de uma violência na escola, e ainda assim pode ser difícil do ponto de vista da execução, certo? Outra coisa é você ameaçar pessoas que se colocam contra a PL da fake news como ela está agora, ou como ela possa estar daqui a um ano, e dizer que essa pessoa é criminosa. São duas coisas Eu diferentes. entendo a diferença que você faz, mas, de novo, nós estamos falando de coisa muito prática, né? Todo mundo sabe o que é um crime, né? Agora, quando houve esse problema Teve... O sujeito matou criança numa creche com machadinha, né? E nem sei Sim. se influenciado por rede social ou não, mas aconteceu. Isso chamou a atenção do país. Começou a escorrer sangue nas escolas, as pessoas foram olhar. Houve uma reunião no Ministério da Justiça. O ministro chamou os gestores de plataformas digitais e pediu a eles: olha, vamos tirar. A polícia tinha ali detectado algumas imagens, mensagens que claramente estimulavam o crime. E uma das plataformas falou: não, eu não vou tirar. O Twitter falou: não vou tirar porque nós temos as nossas regras internas de controle e isso não fere as nossas regras. O ministro respondeu: olha, as suas regras não estão acima da Constituição. Isso aqui é um estímulo ao crime, é preciso tirar. E foi preciso que algumas providências judiciais fossem adotadas para que essas mensagens fossem tiradas. Então, nós estamos falando de coisas básicas, né? Há a Mas, discussão mais Josias, me teórica, né, permita falar de da política coisa e tal, e há real. essas coisas mais básicas, né? Onde esses meninos se organizam para promover esse tipo de coisa e onde há
glorificação, edite de assassinato, e se criou até uma subcultura da adoração de massacre em escola, é em Chan e no Discord, às vezes na Twitch. Esse pessoal nem sede tem no Brasil, não foi chamado. Então, eu acho que é dessa complexidade que a gente está falando. Acho que eles nem sabiam do Discord, né? O Discord veio depois com outras coisas. Então, mas assim, quem lida com isso não sabe do Discord, que é o mais utilizado por pré-adolescentes e adolescentes o dia inteiro. É isso que me escandaliza. Vi falar que vai solucionar um problema que desconhece. Eu acho que é diante disso que a gente está falando, né? Essa mão aí, é claro que um tema como esse, Josias, ele é um tema que clama, né? Você, muito antes de redes sociais, se você tivesse, como aconteceu várias vezes no mundo, se tivesse crime envolvendo crianças, também ia clamar por uma resposta. Claro. Os Estados Unidos mata crianças muito antes das redes sociais. Com isso, eu não quero dizer que as redes sociais não sejam responsáveis. Elas são responsáveis, de certa forma, por tudo que acontece hoje. Tudo, porque elas estão em toda parte. Então, eu não tenho dúvida de que hoje, no Brasil ou fora do Brasil, loucos podem se manifestar nas redes sociais, eu não tenho nenhuma dúvida, loucos desse nível ao qual você se referiu, ao mesmo tempo que eu entendo que, desgraçadamente, mesmo que hoje a gente tirasse do ar plataformas que deixam isso circular, muito provavelmente também continuaria a haver esse tipo de discurso. Porque, na prática, ninguém nunca colocou um outdoor desse, né? Ninguém colocou um outdoor desse no mundo. Enquanto que nas redes sociais estão circulando. Ao mesmo tempo que, seja lá que plataforma for, elas podem ter orientações diferentes, né? Elas não necessariamente agem da mesma forma em relação ao pedido de um governo ou outro. Então, por isso, eu tenho dúvidas, não que eu não ache que essas coisas são monstruosas, eu tenho dúvida de que, no final do dia, a grande preocupação do Estado seja realmente com essas crianças. Por que eu digo isso, Josias? Porque crianças estão mal, sofrem violência, inclusive outras pessoas no país a rodo. O Estado brasileiro sempre soube disso. Sempre soube disso. E muitos governos, um diferente do outro, não necessariamente deram bola para isso, certo? E isso acontecia e continua a acontecer, certo? Então, por isso que eu suspeito, e eu tenho medo, de que um grande motivo para isso tudo seja, na verdade, na prática, uma queda de braço entre o Estado brasileiro e essas grandes plataformas, e se transforme, infelizmente, e aí acabe conseguindo pressionar o pensamento público muito mais do que evitar que exista crime, que é uma desgraça.